Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Sejam bem-vindos, meus irmãos, no nosso canal no YouTube, mais um dia com a Palavra de Deus, com a meditação para a Quaresma. Vamos unir esses dois pontos para a nossa reflexão hoje. E assim nós vamos iniciar então a nossa oração nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o Santo Tomás de Aquino nos ajuda hoje na nossa meditação, com o tema em que, assim caminhando, possamos viver a fé e manifestar diante do mistério da paixão de Cristo, diante do seu amor, pois a paixão de Cristo em João é um grande sinal, é o único sinal de nossa salvação. Os outros sinais de Jesus são sinais que completam-se a este sinal, que estão ligados, que se associam a este sinal da paixão, porque é onde nós encontramos a nossa liberdade e o sentido para que Deus veio ao nosso encontro através de seu Filho e qual é a finalidade de todo o nosso seguimento a Jesus. Então, o tema é: a paixão de Cristo nos livrou do poder do demônio. Então, o Senhor, vai dizer Santo Tomás de Aquino, né, nos libertou do poder do demônio. Por três razões, meus irmãos, que nós devemos colocar em mente. Aquilo que o demônio exercia através das suas seduções sobre a humanidade, sobre cada um de nós. Primeiro, é que diante deste poder, nos tornamos escravos. Devido à nossa sedução, devido à sedução, à nossa queda à tentação, nós nos tornamos o quê? Escravos. Nós perdemos aquele objetivo, aquele caminho, aquela autoridade que tínhamos recebido na criação de sermos senhores de si. Não senhores de si para sermos mais do que Deus, mas temos o autodomínio, temos o discernimento, né? Não ficarmos sujeitos às realidades passíveis, né? Mas sim sermos impassíveis, e nós perdemos tudo isso diante do pecado e da escolha que o homem fez. Então o homem se torna, então, um escravo, porque lucrar com o pecado, né, sendo um eterno dividendo, né? O pecado nos torna dividendos. Depois, meus irmãos, o segundo ponto é que quando o homem peca, ele ofende a Deus. Então, o poder que exerce, né, sobre o homem, que o demônio exerce diante das suas tentações, é que ele possa ofender o seu Criador, ele possa se tornar o seu adversário, não acolhê-lo, não aceitá-lo como filho, mas sim se revoltar contra Deus. Depois, a outra influência da tentação, das nossas quedas, quando nós, meus irmãos, nos deixamos levar, é a nossa distância entre aquilo que Deus colocou para nós em vista da salvação, né, e a nossa vontade, que muitas vezes não corresponde à vontade de Deus, mas à perversidade demoníaca. Por isso que, em relação ao primeiro ponto que nós ouvimos aqui, o que acontece? O poder que o demônio exerce através dos nossos pecados, né? O segundo ponto é que, diante da paixão do Senhor, né, diante da paixão, né, e quero botar aqui no primeiro ponto, a paixão do Senhor nos libertou do poder que o pecado exercia em nós. Então, através do perdão dos pecados, meus irmãos, nós podemos dizer não. Então, a paixão nos dá essa graça. É derramado sobre nós, né, através do amor de Deus, a graça de dizer não ao pecado. Depois, o segundo ponto é que
Através da paixão, houve uma reconciliação. Se antes éramos adversários entre Deus, né? Se o homem se tornou adversário entre ele e Deus, lembremos que aqui na paixão do Senhor houve o movimento da reconciliação. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que diante de tudo isso, este poder ele exerceu muito mais longe. A paixão de Cristo foi quebrando todos os atos que possam impedir o homem a encontrar-se com a salvação. Lembrando que Jesus se fez, mesmo não tendo pecado, mas ele se fez pecado para libertar-nos do próprio pecado. Ele entrou na nossa condenação para quebrar o jugo da condenação. Ele assumiu o ser condenado para nos tornar livres. E assim, meus irmãos, o demônio foi vencido pela justiça de Cristo, porque somente Cristo poderia nos libertar do poder do demônio. Mesmo que olhando de uma forma humana, né, a realidade da paixão do Senhor, como vai dizer ontem na segunda leitura, em que para nós é o sinal da força de Deus, e a paixão de Cristo é este sinal da força que nos sustenta, que nos purifica, para nós é instrumento do que? De libertação. É um processo de cura. Se no olhar humano é um fracasso, no olhar da fé é redenção. Então, meus irmãos, aparentemente, quando nós olhamos, ali houve toda a violência, Jesus que foi violentado, que foi condenado, que foi flagelado, que foi coroado de espinho, todo aquele sinal que é violento, por trás daquele sinal era também o sinal, era a graça de Cristo sendo derramada a cada um de nós e assumindo tudo aquilo que nós éramos, até as últimas consequências do ser humano, né? Por isso que Deus, diante de tudo isso, diante dessa situação, muitas vezes nos faz passar por essa realidade para que aprendamos a lutar. A paixão de Cristo, vai dizer Santo Tomás de Aquino, significa uma luta tremenda. Nós lutamos. Então, certas coisas Deus permite para que nós aprendamos a lutar e que nós possamos trazer isso como redenção. Vamos lembrar aquilo que São Paulo disse, né? Precisamos completar o que faltou na paixão de Cristo. Mas, Padre, o que faltou na paixão de Cristo? Em Cristo não faltou nada, mas da nossa parte falta associar a nossa vida, a nossa escolha, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa disposição para abraçar essa luta e nos redimirmos cada dia mais. Somos salvos? Sim, mas precisamos também trabalhar o nosso coração para buscarmos a dignidade de concidadãos do céu. Lembremos que o diabo nos quer no inferno e Deus nos quer no céu, e a escolha depende de nós. Se queremos o melhor de Deus ou o pior de nós mesmos. Lembremos que cada luta da vida sempre vem o pior de nós. Sempre, meus irmãos, o pecado olha o pior de nós, porque olhando o pior de nós, nós não enxergamos o amor de Deus. Não deixemos que, diante das tentações, dos sofrimentos que nós estamos vivendo, porque uma coisa é a provação, outra coisa é a tentação. Provação é o quê? Amadurecer na fé, crescer na fé, entender os limites, se conhecer, saber que pode mais, despertar. A tentação é o que? A via mais fácil para fugir do plano de Deus e não aceitar o sofrimento. Lembrando que o sofrimento faz parte. E, entre aspas, quando nós cedemos às tentações, o sofrimento não se torna mais um caminho de redenção, mas se torna um caminho pesado, um caminho de condenação. Então, como eu estou vivendo? Porque se eu vivo, se eu sofro por causa das minhas realidades perversas, eu vou carregar um peso, um fardo muito grande da condenação. Mas se eu associo o meu sofrimento à cruz de Cristo, eu vou ter a graça, o remédio para superar, para levantar-me. Por isso que quem anda com Cristo, quem se refugia em Cristo, o mal não toca. O mal não vai imperar, mas só Deus vai imperar.
Por isso, meus irmãos, unindo a liturgia desse dia, quantos de nós precisamos também aprender, mediante a este mistério, a sermos dóceis. Lembremos que Naamã, na primeira leitura, ele foi, né, na leitura do segundo Reis, ele foi procurar o profeta Eliseu, depois, né, de um conselho, depois de uma orientação da escrava lá, né, da mulher que falou, não, fala para Naamã que ele pode ir lá, que tem um profeta. E Naamã teve que enfrentar dois obstáculos. O primeiro obstáculo é o amor próprio, seu ego inflado, né, o seu ego, né, cheio, né, inchado, mas como que pode, como é que eu vou banhar? Eu pensei que ele viria até a mim. Agora eu tenho que me banhar no Rio Jordão, sabendo que se fosse para banhar, eu banhava em qualquer rio, principalmente os melhores rios lá que tem na minha terra, que eu conheço muito bem, mas ali, ouvindo o conselho, né, um dos seus servos, ele desmascarou, desarmou o amor próprio e abraçou na humildade aquilo que o profeta chamou. Depois, o segundo ponto é que nós achamos que tudo é passe de mágica. Ah, não, eu vou lá, é só tocar e pronto. Não, a cura não é um passo de mágica. A conversão não é um passo de mágica. Não é uma varinha mágica que eu jogo. Eu posso usar muitas vezes da palavra de Deus. A palavra de Deus, me transforma agora. Né? Não. Não é assim que acontece. A palavra de Deus só vai nos transformar se nós abraçarmos no concreto. E é um processo, meus irmãos, de muito tempo, de uma longa duração, quando nós somos chamados a viver. Então, não é uma varinha mágica. Mas qual é o remédio para isso, então, Padre? Para enfrentar esses dois obstáculos, escutando a Deus, sendo dócil à vontade de Deus. E como que eu vou ser dócil à vontade de Deus? Acolhendo o que Ele quer, escutando as pessoas, ouvindo as pessoas, o conselho, né? As pessoas que vivem da fé. Quando eu sou chamado a escutar a igreja que me aconselha, a oração que através da palavra me aconselha. Então, nós precisamos ser dóceis, abertos, reconhecer que sozinho eu não consigo me livrar do demônio. Que sozinho eu não consigo crescer nas provações. Que sozinho eu não consigo me refugiar. Que eu não consigo superar as tentações. Eu preciso de uma direção. E a direção o Senhor escolhe pessoas, fala por meio de situações, fala por meio da sua palavra, fala até através do sacramento, dentre eles a Eucaristia, fala-nos quando se reza. E essa é a pergunta: quando a gente reza, a gente deixa Deus falar? Quando a gente reza, nós escutamos a voz de Deus? Ou a gente quer escutar nas nossas orações aquilo que gostaríamos de ouvir? Lembremos que se assim acontecer, a oração não muda e não haverá libertação para o nosso coração. Que o Senhor hoje nos ajude para que, assim, iluminados por esta meditação e a liturgia da palavra, abramos o nosso coração, não para mandar Jesus embora lá no e jogar no precipício, mas sim não permitir que ele passe e vá embora, mas que nós possamos acolhê-lo e acreditar, não tendo olhar indiferente quem ele é, mas acreditar nele e escutar a sua palavra, que sempre nos orienta, que é ele mesmo que nos liberta do poder do demônio, que nos cura das nossas feridas, lembrando que o demônio, meus irmãos, atenta aonde? No nosso ego, no amor próprio e nas coisas fáceis. Fiquemos atentos. Diferentes épocas, lugares, situações. Ainda assim, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque se revestem de muitas coisas para nos confundir e para, meus irmãos, também nos tirar do projeto de Deus. Lembremos que nós estamos no tempo da pandemia. Eu costumo dizer que hoje estão com essa ideia, né, de fechar as igrejas por causa da pandemia. Não tenho medo de dizer isso, né? As pessoas encontram mais depressivas, praticamente. As pessoas, eu penso assim que a depressão está matando muito mais do que o Covid.
Uma pessoa que não reza, uma pessoa que não procura os sacramentos, claro, vai se deixar levar pelo poder do demônio, pelo poder das tentações, pelas provações. Lembremos, meus irmãos, que a primeira coisa que acontece quando vem o sofrimento, quando vem, né, as grandes tribulações, é a gente deixar de rezar. Então, se me perguntarem, padre, seria bom fechar as igrejas? Ao meu ver, não. Ao meu ver, claro que eu respeito as decisões, mas eu percebo que fechar as igrejas seria algo tão desastroso que nós estaremos impedindo de as pessoas encontrarem com Deus, de nós impedirmos os sacramentos, de impedirmos as confissões, de impedirmos a Eucaristia, mas, padre, vale a saúde, a vida? Então, lembremos que o demônio, ele também vem revestido com um discurso rebuscado, de um discurso medroso, fala-nos através da imprensa, que mostra inúmeras mortes, causa pânico, decisões governamentais ilógicas, que tira a esperança do povo. É um momento tão difícil para a nossa sociedade, meus queridos, que nós devemos estar atentos. A igreja hoje não deve se calar. Hoje os mercados podem estar abertos. Hoje, se nós andarmos, tudo pode estar aberto. Nada tem distanciamento. Por que a igreja precisa fechar? Lembrando que quem ordena isso são os bispos. Não é a autoridade civil que vai dizer quando a igreja deve abrir ou não. Deve estar em acordo com um sim, para ver o que é melhor, mas não pisar, não colocar-se em cima da igreja. Lembrando, meus irmãos, que o que o povo mais precisa é da oração. Se rezarmos, a força do mal vai terminar. Se rezarmos, nós vamos superar a tentação do demônio. Por que será que hoje estamos com tanto medo? Lembremos que o demônio, ele age pelo medo. E se ele age pelo medo, ele enfraquece-nos na experiência com Deus. Eu penso que, enquanto padre, devemos estar atentos a esses discursos que muitas vezes falam: eu sou a favor da vida, mas estão matando vidas. Eu sou a favor da saúde, mas estão destruindo a saúde ao ponto de fecharem mais hospitais, de não tratar as pessoas de uma forma precoce. E aqui eu não estou dizendo nada de partido, estou dizendo de acompanhamento médico. Temos que nos questionar: será que o Brasil sempre teve leitos de UTI vazios? Será que o Brasil sempre teve leitos de UTIs já preparados? Será que nós nunca vimos nas filas de nos hospitais filas de macas nos corredores? Será o que aconteceu lá em Manaus, não está acontecendo aqui, meus irmãos, em outros estados, não é reflexo de uma corrupção que não se pensou no povo? Ficamos um ano nos preparando para essa pandemia, para aprender a lidá-la. E por que hoje não conseguimos? Será que por causa até desse desrespeito a essa situação, não vem lá da corrupção e nós também nos corrompemos diante das escolhas que fazemos? Temos que lembrar. Será? Será que aí não existe, meus irmãos, uma força maligna e perversa que nos confunde ao ponto de nos afastar de Deus? Temos que nos questionar. Temos que nos questionar. A igreja, nesse momento, é a casa da saúde espiritual. Como não se pode fechar os hospitais, as UPAs, não se pode fechar a igreja também. Porque nesse momento, duas saúdes nós devemos cuidar. A saúde, três realidades, salutares: físico, mental e espiritual. Como nós estamos nos encontrando? Para que a paixão de Cristo sempre se faça ressonância em nós. Louvado seja o nosso Senhor
Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.